Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um bloco de processo civil. Sem perder tempo, joga na telinha. No último bloco, nós falávamos sobre ônus probatório, ônus da prova. E nós estávamos descrevendo a regra geral do Código, que é a regra estática, né? Ao réu cabe comprovar fato constitutivo do seu direito. Ao réu não, ao autor cabe comprovar fato constitutivo do seu direito. E ao réu incumbe provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. Beleza? Essa é a regra estática do 373 caput. Perfeito. Acontece que nós podemos ter a chamada dinamização do ônus da prova. Vou colocar um asterisco aqui no nosso slide. Dinamização do ônus probatório. E eu vou fazer as observações de verde. Meus caros, é óbvio que existem circunstâncias em que o autor ou o réu podem não conseguir se desincumbir desse ônus naturalmente. Sejam por questões lógicas alheias à sua vontade, ou seja, por questões de maior facilidade ou dificuldade na produção da prova. E é por isso que, em alguns casos, quando comprovados os requisitos que nós veremos agora, pode haver a chamada dinamização do ônus da prova. Vamos lá, dar uma olhada aqui. Parágrafo 1º do artigo 373 do CPC. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou ainda a maior facilidade da obtenção da prova do fato contrário, pela outra parte, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Ou seja, se houver impossibilidade de produzir a prova por aquele que em tese teria o ônus probatório, se houver maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pela contraparte, ou ainda se houver excesso de dificuldade por aquele que tinha a obrigação originariamente, nessas três hipóteses, o juiz pode dinamizar o ônus da prova, desde que ele o faça por uma decisão bem fundamentada e desde que ele dê tempo para que a parte que está recebendo o ônus que não tinha, que houve dinamização, é que essa parte ela possa se desincumbir desse ônus. Beleza? Parágrafo 2º do 373. A decisão prevista no parágrafo 1º não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Ora, se um dos motivos pelos quais a gente não exige daquele que tinha o ônus originariamente que se desincumba desse ônus, porque para ele é excessivamente difícil ou impossível, eu também posso dar esse fundamento, essa alegação, para outra parte. Ora, se eu, João, não tinha ônus probatório, porque a prova cabia à outra parte, a outra parte alegou que para ela a produção da prova era impossível ou excessivamente difícil. O juiz me deu esse ônus probatório, então, por entender que eu conseguiria produzir. Se eu não conseguir produzir, porque para mim também é excessivamente difícil ou impossível, posso ter esse argumento. Então, o parágrafo 2º do 373 nada mais é do que
paridade de armas, igualdade, isonomia. 3. Parágrafo 3º do 373. A distribuição diversa a donos da prova, ou seja, a dinamização do ônus probatório, também pode ocorrer por convenção das partes. Ou seja, 373, parágrafo 3º, mais artigo 190, que é negócio jurídico processual. Salvo quando recair sobre direito indisponível ou quando tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Essa convenção de que trata o parágrafo 3º, ela pode ser celebrada antes ou durante o processo. Então, a regra geral sobre ônus probatório cabe ao réu quanto ao fato constitutivo do seu direito, cabe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e cabe ao réu quanto ao fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Essa é a regra geral, a regra estática. Mas pode haver a dinamização do ônus da prova, ou seja, o juiz pode tirar de uma parte que originalmente tinha e passar para outra, né, tirar do autor e colocar para o réu, ou tirar do réu e colocar para o autor, desde que haja a constatação de que na causa, aquele que tinha o ônus originariamente, o ônus probatório originariamente, para ele, a impossibilidade de cumprir o encargo, a extrema dificuldade de cumprir o encargo, ou para a outra parte, há uma maior facilidade de comprovar o fato contrário. Também vai poder haver dinamização por negócio jurídico processual, ATO do parágrafo 3º do 373. Beleza, galera? Então, ônus da prova é um super tema. Ônus da prova é um tema difícil, não é um tema fácil, tá? Isso aqui, à luz de casos concretos, isso aqui se torna bastante complexo, tá? Vamos avançar? Vamos embora. Vou botar um vermelho escuro aqui agora. Meus caros, o que a gente visa? O que se visa comprovar no processo? Já falamos sobre isso, tá? Teoricamente, alegações de fato. Agora, tem questões que surgem no processo que não dependem de prova. Artigo 374 do CPC. Não dependem de prova os fatos notórios, os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, os fatos admitidos no processo como incontroversos e os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou veracidade. Então, esses fatos do artigo 374 não dependem de prova. Mas por que não dependem de provas? Por uma questão lógica. Meus caros, fatos notórios são fatos sobre os quais qualquer um, à luz do senso comum, tem ciência de que aconteceu. Por exemplo, pandemia global, Covid-19. Alguém não sabe que isso aconteceu? Eu preciso provar no processo que existiu uma pandemia global entre os anos de 2019 e 2020, 2021 também. Fato notório. Atentado terrorista ao World Trade Center nos Estados Unidos em 2001. Alguém precisa
se houver uma alegação da existência desse fato num processo, alguém precisa que a gente junte um vídeo, né, uma matéria jornalística da época, todo mundo sabe que isso aconteceu. Então, são fatos que, uma vez alegados no processo, não dependem de prova, são fatos notórios, todo mundo sabe daquilo. Né? 2, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. Ora, se a parte A afirma um fato e a parte B também afirma esse mesmo fato, isso é confissão. A confissão já é um meio de prova. Eu não preciso produzir outro meio de prova. 3, fatos admitidos no processo como incontroversos. João alega um fato e Maria simplesmente não se manifesta, negando. Alegação de fato não impugnada especificamente se torna incontroverso. Incontroverso é não impugnado. E por último, fatos em cujo favor, fatos acerca dos quais há presunção legal de existência ou de veracidade. Por exemplo, fatos alegados por aquele que detém presunção de legalidade, funcionário público em exercício de função pública. Então, esse rol do 374 é um rol de fatos que não dependem de provas, não dependem de comprovação nos autos, tá? Eles serão considerados válidos por mera alegação. Vamos avançar? Artigos 375 a 377 do CPC. O juiz aplicará as regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estas o exame pericial. Meus caros, isso aqui é para dizer que, obviamente, o juiz deve observar o contexto atual, o bom senso, né? As máximas da experiência, quando da apreciação dos fatos e das provas. É até algo intrínseco, né? Subjetivo, subconsciente e óbvio. Artigo 376 do CPC. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário é dos costumes, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Meus caros, a gente visa comprovar alegações de fato no processo. Está dito, ó. O que se visa comprovar no processo? Alegações de fato. Mas e o direito? Eu preciso comprovar a existência do direito? Ou seja, eu preciso comprovar a existência de uma lei municipal? Eu preciso comprovar a existência de uma lei federal? Eu preciso comprovar a existência do Código de Processo Civil quando eu dou entrada no processo? Teoricamente, não. Teoricamente, não se prova o direito. Você só prova aquilo que o juiz não detém conhecimento, que são os fatos. O juiz não presenciou o fato. Se ele presenciasse o fato, ele seria testemunha ou parte. Ele vai julgar com base nas suas alegações de fato, aquilo que você descreve, e nas provas que você consegue produzir. Mas ele não presenciou. Por isso você precisa provar. Agora, o direito ele já conhece. Então, em tese, você não precisa comprovar direito, porque o direito o juiz conhece. Não é à toa que, pela teoria da substanciação, você não faz alegações de direito. Você faz alegações de fato detalhadas e você sugere o direito aplicável, porque não é vedado também sugerir. Mas não é preciso sugerir. Você não precisa dizer o artigo de lei que o juiz deve enquadrar.
No entanto, a teor do artigo 376 do CPC, a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou direito consuetudinário, que é o direito dos costumes, deve provar a teor e a vigência se assim o juiz determinar. Então, matérias de direito mais específicas podem exigir prova do teor e vigência. Artigo 377 do CPC. A carta precatória, a carta rogatória e o auxílio direto suspenderão o julgamento da causa, no caso previsto no artigo 313, inciso 5, a linha B, quando, tendo sido requeridos antes da decisão de saneamento, a prova neles solicitada for imprescindível. Meus caros, aqui eu faço uma remessa ao 313 e às hipóteses de suspensão do processo que nós já estudamos lá atrás. Quando houver prejudicialidade externa, ou seja, quando este processo depende de um elemento que vai se produzir em outro processo, a gente pode pensar na aplicação aqui do 377, acumulada com 313, inciso 5, a linha B. Parágrafo único. A carta precatória e a carta de ordem e a carta rogatória, não devolvidas no prazo ou concedidas sem efeito suspensivo, poderão ser juntadas aos autos a qualquer momento. Isso aqui é mera administração do processo. Podemos avançar? Vou botar mais uma aguinha aqui para mim, que a voz já está ficando escassa, a garganta já está queimando. Vamos lá. Olha que curioso. Artigo 378 do CPC. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Esse artigo 378, além de ele trazer uma previsão que para mim é uma grande obviedade, ele dá a entender algo errado. Ele dá a entender com descobrimento da verdade que nós buscamos no processo a chamada verdade real. E eu já provei por A mais B para vocês nos blocos anteriores, nos slides anteriores, no bloco, né, no singular, no bloco anterior, nos slides anteriores, que a verdade real ela não pode ser objeto do processo, porque a verdade real ela pode inclusive ser plurima, tá? O que a gente visa encontrar no processo, e aí realmente ninguém pode se eximir do dever de colaborar com o Poder Judiciário, é a verdade do processo. Ou seja, nós temos que envidar esforços para fazer a melhor construção técnica sobre aquilo que está como objeto do processo. Mas não é a verdade real. É a verdade do processo. É o mundo do processo. Ainda nessa linha, artigo 379 do CPC, preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte comparecer em juízo respondendo ao que lhe foi interrogado, colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerada necessária, praticar o ato que lhe for determinado. Isso aqui é muito importante quando a gente pensa, por exemplo, no meio de prova que é denominado exibição de documento ou coisa. Porque na exibição de documento ou coisa, o juiz pode determinar que uma parte que não faz parte de um processo, portanto é terceira estranha à lide, apresente um documento, apresente um elemento probatório. E essa parte ela deve obediência ao Poder Judiciário a teor do 378 e do 379. Não é dado àquele que é intimado pelo Poder Judiciário simplesmente ignorar essa intimação.
Isso pode ser considerado, inclusive, crime de desobediência. Pode ser punido com multa, dentre outras sanções processuais. Vamos avançar? Artigo 380 do CPC, o último na nossa espécie de teoria geral das provas aqui que a gente está vendo nesses últimos 2 blocos, esse e o anterior. Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa, informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento, exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. Parágrafo único. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Artigo 139, inciso 4 do CPC. Poderes do juiz. Então, meus caros, basicamente, nós já demos um grande apanhado geral na teoria geral das provas. Eu só quero conversar com vocês sobre mais um aspecto, que é o seguinte: o destinatário da prova, ou das provas. Durante muito tempo se construiu que o destinatário da prova ou das provas seria o juiz. Essa concepção vigorou muito até meados da vigência do Código de Processo Civil de 73. Acontece que essa compreensão ela está equivocada. Hoje em dia vigora a compreensão de que o destinatário das provas, na verdade, são os destinatários das provas, que são os sujeitos do processo. Sujeitos do processo. Só um segundo. Ou seja, juiz é sujeito do processo? Claro, o juiz é um dos sujeitos do processo. Só que as partes também são. Então, em especial, os destinatários das provas são o juiz que vai julgar, mas as partes que são os principais interessados. Lembrem vocês, meus caros, que as partes, eles podem, por exemplo, alterar sua estratégia de atuação processual em função da existência ou da inexistência de uma prova. As partes elas podem sequer conhecer a verdade mais bem construída antes da produção das provas. Elas podem se convencer realmente do seu direito somente após a produção das provas. Então, elas, acima de qualquer outro sujeito processual, são os destinatários da prova. É claro que o juiz ele julga e ele em algum momento vai ficar em pé de desigualdade em relação às partes, porque ele tem que julgar, ele tem que decidir quem tem razão. Mas ao longo do processo, um processo cooperativo como é o nosso, que não significa troca de favores, mas sim cooperação para atingir uma decisão mais qualificada lá na frente, a posição do juiz em relação às partes ao longo de todo o processo, salvo na decisão, é uma posição igualitária, é uma posição de inexistência de hierarquia formal. Tá? As partes são, tanto quanto o juiz, destinatárias das provas, em especial as partes, mas também os demais sujeitos do processo, porque também podem pautar a sua conduta, a sua atuação, as suas escolhas no processo, como, por exemplo, recorrer ou não, a partir da produção das provas. Então, isso mudou, tá? O destinatário das provas, que durante muito tempo se disse ser o juiz, na verdade são os destinatários da prova, que são os sujeitos do processo.
Então, meus caros, sobre teoria geral das provas, nós temos aqui quase o contexto geral. As provas, eu disse no começo do bloco passado, elas podem ser provas pré-constituídas ou provas produzidas ao longo do processo. Provas produzidas no processo, os autos. Ou seja, o momento de produção da prova ele varia. E, portanto, o momento de apresentação também varia, porque as provas pré-constituídas, elas devem ser apresentadas no primeiro momento em que a parte fala nos autos. Enquanto que as provas produzidas ao longo do processo, elas variam. Elas podem ser produzidas no início, na fase instrutória, ou até em sede de tribunal. A variação do momento. Isso a gente vai estudar com um pouco mais de calma no próximo bloco, falando sobre produção antecipada da prova. Mas ainda nesse bloco aqui, eu queria fazer mais uma última observação. Eu vou destacar essa observação de azul escuro. No canto superior direito do slide, eu vou escrever a palavra prova. Perdão. A palavra prova, ela é plurissignificante. O que é que significa isso? Ela tem mais de um significado. A palavra prova, ela pode significar meio de prova. Ela pode significar direito à prova. Ela pode significar avaliação. Ela pode significar fonte de prova. Então, tendo a compreensão de que a palavra prova, assim como diversas outras palavras do português aplicáveis ao direito, ao cenário jurídico, tendo a compreensão de que essa palavra ela é plurissignificante, tomem cuidado na hora de extrair a norma aplicável ao caso concreto, na hora de interpretar o que está sendo pedido, impugnar o que está sendo pedido, na hora de interpretar da decisão judicial o que está sendo dito. Porque vocês podem efetivamente se deixar levar por interpretação equivocada e cometer erros indesejáveis no processo, tá? Prova é um termo plurissignificante, tem vários significados e vocês têm que saber identificar exatamente sobre que prova nós estamos falando. Se é o meio de prova, que é o mais comum aqui em termos de direito probatório, né? É um estándar de probatório, é uma fonte de prova, né? É o direito de provar ou direito à prova, né? Eu estou falando prova como uma avaliação, tá? Geralmente, o termo prova dentro de um processo se refere a um meio de prova. Então, aquela prova, né? Que prova? Prova testemunhal. Beleza, galera? Pegaram aí? Só para dar um gostinho da próxima aula, aproveitando que nós temos alguns segundinhos aqui ainda. No próximo bloco, nós vamos trabalhar o artigo 381 e seguintes do CPC. Nós vamos trabalhar, eu chamo carinhosamente, de PAP, Produção Antecipada de Provas, beleza? Que é uma técnica interessantíssima trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, com mais força, mas que já existe no nosso sistema há muito tempo. Ela só está melhor regulamentada agora. Inclusive, foi minha
foi objeto da minha dissertação de mestrado. Quem quiser acessar, vai lá no repositório da Universidade Federal da Bahia, RI-UFBA, e tem lá 250 páginas sobre produção antecipada de prova. É claro que aqui no curso nós seremos mais econômicos. Beleza? Próximo bloco a gente trabalha sobre produção antecipada de provas. Por hoje é só. Bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.